Então aqui nós temos novas informações aqui no quadro e vimos que o cumprimento da primeira parte da profecia de Salmos 90:10, ela ocorreu na data do dia 14 para o dia 15 de setembro de 1947, onde aqui nós temos o cumprimento da primeira parte da profecia de Salmos 90:10, que diz que uma geração ela é de 70 a 80 anos. E o cumprimento da segunda parte da profecia de Salmos 90:10, ela ocorrerá com 75 anos. Por quê? Porque 75 é o número que está presente nos dois números que representou o cumprimento da primeira parte da profecia de Salmos 90:10. E em Gênesis 41:32, quando José interpreta o sonho do faraó, ele falou: Faraó, se o seu sonho se repetiu por 2 vezes, é porque o fato é bem decidido da parte do Criador. E o Criador ele tem pressa em realizá-lo. Ou seja, o número aqui ele se repetiu por 2 vezes, por quê? Porque o fato é bem decidido da parte do Criador. E o Criador ele tem pressa em realizá-lo. Então nós vemos que 75 anos são os anos que dão início ao tempo do fim. E logo aqui abaixo nós temos o nome do Filho do Criador, que é a palavra Yahusha. A palavra Yahusha é a união, é a soma de 2 palavras. A palavra Shah, que no hebraico tem o significado de salvação, e a palavra Yah, que representa o nome do Criador. Então, o nome do Filho do Criador é a união dessas 2 palavras, é a soma dessas 2 palavras. Então, por isso que ela está separada aqui. Por quê? Porque o nome do Filho é a união de 2 palavras. Então, aqui nós temos a representação numérica da palavra Shah, onde nós temos essa sequência de números. E aqui nós temos a representação numérica do nome Yah, que nós temos essa sequência de números. E as escrituras dizem em Isaías 45:5 e em Marcos 12:29 que o Criador, Yah, ele é um e que não há outro além dele. Ou seja, aqui nós temos o número 1 representando o Criador e aqui nós temos o número que está representando o nome do Filho do Criador. Por isso que aqui está separado, porque aqui nós temos a representação do Criador e aqui nós temos a representação do nome do Filho do Criador, embora tenha o nome do Criador aqui, mas nessa sequência está representando o nome do Filho. Então, por isso que nós temos essa sequência numérica. Então, aqui nós temos o número 1, que está representando o Criador, nós temos o número de mais, nós temos o número de mais representando o nome que contém do Criador no nome do Filho, que é essa sequência numérica, e nós temos a sequência numérica que representa a palavra Shah de salvação. Então, quando somamos aqui, nós temos o número 27.103. E quando dividimos esse valor pelo período de um ano, que para o Criador ele é de 360 dias, nós temos a seguinte quadro. Nós temos 75 anos e 286 dias. Então, quando dividimos esse valor aqui pelo período de um ano, nós temos 75 anos, 286 dias. E uma informação aqui, antes que a gente dê procedimento no vídeo, é que eu falei que esse número 27.103 dividido por 360, que é o período de um ano para o Criador, temos o resultado de 75 anos, 286 dias. Porém, pelo calendário do Criador, 75 anos é referente a 27 mil. Então, quando dividimos 27.000 pelo calendário do Criador, nós teríamos 75 anos fechado. E esses 286 que está sendo considerado como dias, ele na verdade ele é uma fração desses 75 anos que é referente a esse número. Por quê? Porque o Criador ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Então aqui nós temos a tipologia, a referência de 75 anos com 286 dias. Então aqui é uma tipologia de 75 anos, 286 dias. E essa informação é importante a título de conhecimento para que a gente possa dar procedimento ao vídeo. E as escrituras diz que Yahusha ele tinha a chave de Davi, que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. E o que era a chave de Davi? A chave de Davi era o nome do Criador. Porque Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele falou o seguinte: você vem a mim com espadas e lanças, e eu vou a ti em nome de Yahweh, em nome do Criador. E ele venceu o gigante, porque ele foi no nome de Yahweh.
e foi Ial que lutou por ele. Então nós vemos que a chave de Davi, que Ialcha se refere no livro de Apocalipse 3:7, é o nome do Criador. Então aqui, quando somamos esses valores e dividimos pelo período de um ano pelo calendário do Criador, que é de 360 dias, nós temos 75 anos, 286 dias. E nós vimos que no mesmo ano de 1947, onde houve o cumprimento da primeira parte da profecia de Salmos 90:10, também houve o cumprimento da parábola da figueira, em 29 de novembro de 1947. E Ialcha disse que a geração que vê a figueira brotar, essa seria a última geração. E nós vimos que a última geração é a geração de 75 anos. Então aqui nós estamos vendo 75 anos mais 286 dias. E no ano de 2022, no mês 11, completou-se 75 anos desde o cumprimento da parábola da figueira. Então aqui nós já temos 75 anos, falta identificar os 286 dias, a contar a partir da data de 29 de novembro de 2022, que foi quando completou 75 anos do cumprimento da parábola da figueira. E esse cálculo ele tem que ser feito com a base do calendário do Criador, que o ano ele é de 360 dias, ou seja, cada mês ele é de 30 dias. Então aqui nós temos os dias restantes após essa data, que é a data quando Israel completou 75 anos, que foi no dia 29 de novembro de 2022. Então aqui nós temos um dia restante do mês de novembro e temos 30 dias do mês de dezembro. Então nós temos 31 dias restante do ano de 2022. Então agora para o ano de 2023, nós calculamos 8 meses vezes 30 dias, nós temos 240 dias. E aqui nós temos o dia 15, porque nós estamos se referindo a 15 de setembro, que é o dia do sacrifício do Cordeiro. Nós temos 15 dias que é do referente ao mês de setembro. Então, ou seja, aqui 8 meses vezes 30, nós temos 240 dias. Com mais 15 dias do mês de setembro, porque vai ser no dia 15 de setembro, nós temos 255 dias. Somados a 31 dias, que é referente ao ano de 2022, nós vamos ter o número 286 dias. Então, 286 dias. Então, agora aqui nós temos 75 anos mais 286 dias, que é a mesma referência utilizando a chave de Davi, que vai cair do dia 14 para o dia 15 de 2023, onde ocorrerá a transição de ano hebraico na terra de Israel. E nós vimos que essa data do dia 14 para o dia 15 de setembro é a data que representa o dia do sacrifício do Cordeiro, que é o Cordeiro que dá o livramento da terra do Egito. E por que essa data representa o dia do sacrifício do Cordeiro? Porque o próprio Criador ele testificou que essa data aqui ela representa o dia do sacrifício do Cordeiro, porque o inimigo do Criador, o adversário, ele alterou os anos e os meses para que não conseguíssemos identificar quando iniciaria o tempo do fim. E o Criador se utilizou dessa data para representar 2 anos hebraicos, que foram os anos 5.707 para 5.708, que somando esses 2 anos hebraicos, nós vamos ter um número que representa o sacrifício do Cordeiro que foi realizado na terra do Egito, demonstrando que essa data aqui é a verdadeira data de sacrifício do Cordeiro que foi realizado na terra do Egito. E no dia da saída da terra do Egito, completou-se 400 anos de escravidão. E 400 anos vezes 360 dias, que é referente a um ano para o Criador, nós temos o número 144.000, que representa o filho varão. Ou seja, no dia da saída da terra do Egito, que completou os 400 anos, aquele momento ali estava representando o livramento do filho varão na terra do Egito, que só foi possível por causa do sacrifício do Cordeiro, que está sendo representado nessa data, onde o próprio Criador ele testificou através da transição de 2 anos hebraicos que ocorreram nessa data, que são os anos 5.707 para 5.708,
que na soma desses 2 anos hebraicos representa o número que representa o sacrifício do cordeiro, que foi o que ocorreu no primeiro mês, no 14º dia do mês, e no dia 15 houve o livramento da terra do Egito. Então, a soma desses 2 anos hebraicos representa o dia do sacrifício do cordeiro, que foi no primeiro mês, no 14º dia do mês, e no dia 15 houve o livramento da terra do Egito. Então, na soma desses 2 anos hebraicos, o Criador representou o dia do sacrifício do cordeiro, testificando que essa data representa o dia do sacrifício do cordeiro. E é o sacrifício do cordeiro que possibilita o livramento da terra do Egito, que possibilita o livramento do filho varão. Então, vou apagar algumas informações aqui para que a gente calcule os 286 dias pelo calendário gregoriano e ver em qual dia do mês de setembro de 2023 vai dar os 286 dias. Por quê? Porque pelo calendário gregoriano, o ano ele é de 365 dias e o calendário do Criador, o ano ele é de 360 dias. Ou seja, há uma diferença de 5 dias entre o calendário gregoriano e o calendário do Criador, que é de 360 dias. Porém, essa diferença de dias só vai ser feito o cálculo a partir da data de 29/11 de 2022 até se completar o dia 15 de setembro, ou seja, os 286 dias pelo calendário do Criador, e ver em qual dia do calendário gregoriano vai cair para o Criador esse dia 15 de setembro, ou seja, vai ser menor a data. Por quê? Porque o calendário gregoriano ele tem mais dias. Então, se ele tem mais dias, nós vamos pegar a quantidade desses dias que der pelo calendário gregoriano, a mesma data, que vai ser dia 15 de setembro de 2023, e diminuir os 286 dias. E ver qual dia gregoriano vai cair essa data, que para o Criador é essa data, o dia 15 de setembro de 2023. Então, eu vou apagar aqui as informações para que a gente possa calcular. Bom, então agora aqui eu acrescentei as outras informações referentes ao calendário gregoriano. Eu não quis apagar o quadro para que ficasse melhor entendimento. Então, eu exprimi as informações aqui, espero que dê para vocês verem daí. Então, aqui eu tenho as informações pelo calendário gregoriano. Então, aqui eu tenho o mês de novembro, que é referente ao restante de 2022, onde nós temos um dia para o mês de novembro. Por que um dia? Porque Israel ela completou 75 anos na data de 29/11, que é novembro de 2022. Então, vamos contar a partir dessa data, onde restou um dia de 2022. E dezembro, nós temos 31 dias, totalizando 32 dias restantes do ano de 2022. Então, aqui desse lado, nós temos o mês de janeiro, com 31 dias, fevereiro, com 28 dias, março, com 31 dias, abril, com 30 dias, maio, com 31 dias, junho, com 30 dias e julho, com 31 dias. Quando somamos esses dias aqui, nós temos 212 dias. Então, aqui nós temos agosto com 31 dias e temos setembro com 15 dias, porque é para o dia 15 de setembro o cálculo. Então, aqui entre agosto e setembro, nós temos 46 dias, nós colocamos ele aqui. E aqui é os 32 dias restantes do ano de 2022. Então, quando somamos aqui, nós temos 290 dias, que pelo calendário gregoriano é justamente a data 15 de setembro de 2023. Ou seja, pelo calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, a data 15 de setembro de 2023, nós teríamos 290 dias a contar a partir da data 29/11 de 2022. Então, agora aqui nós vamos diminuir os 286 dias, que é pelo calendário do Criador, que o calendário do Criador ele é de 360 dias. Então, quando diminuímos aqui os 290 dias menos os 286 dias, há uma diferença de 4 dias. Então, nós temos uma diferença de 4 dias, exatamente. Então, quando pegamos esses 4 dias e reduzimos do dia 15 de setembro de 2023 pelo calendário gregoriano, para se completar esses 286 dias, que é pelo calendário do Criador, nós vamos ter a data 11
do 9. Então aqui nós temos a data 11 do 9, ou seja, 11 de setembro. Então essa data, pelo calendário do Criador, ela é referente ao dia 15 de setembro do ano de 2023, que pelo calendário do Criador é aqui que haverá a transição de ano hebraico para o Criador. Por quê? Porque o ano para o Criador ele é de 360 dias. Então essa data aqui, de 11 do 9, para o Criador, está representando o dia do Cordeiro. Então, o dia do Cordeiro, pelo calendário gregoriano, que ele tende a ter mais dias, é na data de 11 do 9, 11 de setembro. E essa data 11 de setembro ou 11 do 9, para o Criador, ela tem uma representatividade. Exatamente. Porque quando juntamos essas duas datas e tiramos aqui, forma o número 119. E esse número 119, ele está ligado com o tempo de Noé. Exatamente. Então, esse número aqui, 119, ele está ligado diretamente com o tempo de Noé. E o que foi que Yahshua falou? Yahshua falou que o tempo do fim será como nos dias de Noé. Eu vou pagar aqui algumas informações do quadro para que vocês possam compreender que essa data 11 do 9, ou o número que representa essa data, ela está representando os dias de Noé. E Yahshua falou que o tempo do fim será como nos dias de Noé. Então vou apagar aqui algumas informações para que vocês possam compreender e entender o que esse número significa nos dias de Noé. Bom, então agora aqui apaguei algumas informações aqui do quadro e trouxe novas informações para que a gente possa demonstrar que a data 11 do 9, que representa 11 de setembro, ou quando juntamos o 11 e o 9, que formam o número 119, esse número ele está ligado diretamente com o tempo de Noé. E o nosso Salvador Yahshua, ele falou que o tempo do fim seria como nos dias de Noé. Então, vamos entender qual a ligação desse número com o tempo de Noé. E para que a gente possa entender isso, precisamos entender um pouco mais sobre a história de Noé, onde nós vimos que o dilúvio ele veio no ano 600 da vida de Noé, e Noé ele se casou com uma mulher chamada Noema, e Noema era a 9ª geração dos descendentes de Caim, ou seja, os filhos da serpente, porque Caim era a descendência da serpente. Então Noema era a 9ª geração dos descendentes de Caim. E Noé ele representava a 11ª geração dos descendentes de Adão, contando com Abel, que Caim matou, patriarca de Noema. E Noé, ele se casou com Noema, ele se juntou com Noema. Então aqui nós temos Noema, representada pela 9ª geração dos descendentes de Caim, e nós temos Noé, representado pela 11ª geração dos descendentes de Adão. Então, na união dos dois, porque os dois se casou, nós temos a união desses dois números, que representa os números das suas gerações, ou seja, Noema representando a geração 9 e Noé representando a 11ª geração. Então, na união dos dois, formou-se o número 911. E aí veio o dilúvio. O dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. E quando terminou o dilúvio, lá em Gênesis 9:11, por quê? Porque esse número aqui, 911, ele é a representação do dilúvio. Esse número representa o dilúvio. Tanto é que o próprio Criador testificou que esse número representa o dilúvio. Por quê? Porque representa as gerações de Noema e Noé. E como foi que ele testificou isso? Ele testificou isso nas Escrituras, exatamente. Então lá em Gênesis 9:11, que é após o dilúvio, o Criador faz uma aliança com Noé, dizendo: estabeleço minha aliança convosco, e tudo o que existe não mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Ou seja, o Criador está testificando aqui que esse número representou o dilúvio. Por quê? Porque o Criador está estabelecendo uma aliança diretamente com Noé. Justamente nesse versículo que representa a geração de Noema e a geração de Noé. Porque foi os dois,
juntos que passou pelo dilúvio, e os dois era uma só carne, porque Noé se casou com Noema. E o número que representa suas gerações unidos, porque os dois eram uma só carne, formou o número 911. Então aqui nós vemos que o próprio Criador testificou que esse número foi o que representou o dilúvio. E nessa passagem das Escrituras, de Gênesis 9, 11, o Criador ele faz uma promessa, ele faz uma aliança com Noé, dizendo que as águas do dilúvio não mais vão destruir a terra. E o dilúvio, ele representou a destruição da terra na época de Noé. E o dilúvio, ele veio no 17º dia, no ano 600 da vida de Noé. E o número que representou o dilúvio foi o número 911, porque estava representando a geração de Noé e de Noema. E como o Criador ele fez uma promessa, ele fez uma aliança com Noé, que não mais destruiria a terra pelas águas do dilúvio, o contrário de água é fogo. E o contrário desse número que representou o dilúvio é o número 119. Então esse número é o número que vai representar o tempo do fim. E ele está sendo representado aqui na data 11/9, ou seja, 11 de setembro de 2023. Então vamos pegar esse número 119 e multiplicar ele pelo dia que veio o dilúvio na época de Noé. Porque o dilúvio ele veio no 17º dia do segundo ano, no ano 600 da vida de Noé. Então quando multiplicamos aqui pelo dia que veio o dilúvio na época de Noé, nós vamos ter aqui o ano 2023, exatamente. Então, quando pegamos esse número que está representando o tempo do fim e multiplicar pelo dia que veio o dilúvio na época de Noé, que foi o 17º dia, ou seja, o dia 17, e multiplicar, nós temos o ano 2023. E esse número que representa o tempo do fim, ele está sendo representado aqui nessa data, ou seja, 11/9, 11 de setembro de 2023. Bom, meus irmãos, essa parte do vídeo nós estamos dando ela por encerrada, onde nós estamos vendo aqui duas possibilidades, tanto o dia 11/9 quanto o dia 15/9, porque tudo depende do Criador, né? Tudo que foi demonstrado aqui é segundo as Escrituras. Nada foi feito contra as Escrituras. Então, tudo que está aqui está baseado nas Escrituras. Então, aqui são possíveis datas. Acontecendo, glória ao Criador. Não acontecendo, também glória ao Criador, porque tudo depende da vontade dele.